Tá. Peraí. Valeu. Boa tarde. Apesar de seguir ainda sem vencer, dá para ver o jogo com um copo meio cheio. Foi um bom desempenho do Guarani, brigando contra um time que luta na parte de cima da tabela, dentro do G4, que normalmente é muito forte aqui no G4. Dá para ter esse olhar na partida de hoje? Eu queria fazer uma avaliação das últimas partidas que a gente fez, né? Porque senão a gente vai ficar muito pontual. E aqui a gente vem trabalhando para melhorar, né? Claro que a gente queria vencer, a gente quer a vitória. Os 2 últimos jogos nós jogamos com um jogador a menos. Isso fez muita diferença para nós. A gente já tinha feito, já foi uma boa performance, a gente já conseguiu competir. E é isso que a gente vem discutindo. Hoje sim a gente deu um passo importante para voltar a ter um pouco mais de confiança. Saber que o nosso torcedor hoje, ainda que seja pouco, né, mas ele está satisfeito. E os jogadores falaram hoje no final, né, que é daqui para frente, a gente não pode voltar para trás mais, né? É daqui para frente, o que a gente fez hoje, a entrega, isso é mais do que nossa obrigação. Essa luta, essa disposição, essa competitividade, a gente não pode negociar, como eu já falei. E a qualidade, né, do jogo, a gente pôde ver hoje que a gente conseguiu jogar, né? Nós não viemos aqui enfrentar uma grande equipe que vai brigar pelo acesso de novo. Novo Horizontino é uma grande equipe, uma instituição, um lugar muito sério e que trabalha muito para buscar resultados, né? A gente conseguir competir contra uma equipe desse tamanho, para nós é muito importante nesse momento. Repito, para a gente ganhar um pouco mais de confiança e continuar trabalhando para melhorar. Então, boa tarde. Rádio Esperança FM aqui de Novo Horizonte. Poderia-se dizer que o resultado até que foi injusto com vocês, pelo que vocês apresentaram, principalmente contra o Novo Horizontino, que você mesmo acabou de dizer, é um time que, principalmente em casa, tem muita força, briga ali para chegar. Eu gostaria de saber se você considera dessa forma um resultado até injusto, talvez pelo que vocês apresentaram, e a importância, claro, que você reafirmasse, você até falou algumas coisas, de um resultado nesse momento assim, que parece que tudo se torna mais difícil, né? Na verdade, primeiro, grande abraço a todos da Rádio Esperança. É importantíssimo trazer essas informações para o torcedor do Novo Horizontino, esse torcedor tão apaixonado, né, que a gente vê que está sempre aqui presente. Parabéns pelo trabalho de vocês. O que a gente fica muito contente hoje, a gente sai satisfeito, é de ter encontrado a coragem de jogar, né? Porque quando você não vence, a gente fica mais tímido, a gente perde confiança, isso tudo faz parte, a gente sabe como é que é o futebol. E a gente consegue construir novamente essa confiança com essa coragem que nós tivemos hoje. Nós enfrentamos, vou repetir, nós enfrentamos uma grande equipe hoje que vai brigar pelo acesso, assim como foi contra o Sport. Também nós fizemos um grande jogo, com um jogador a menos, nós sofremos. Ainda assim, a gente merecia um pouco mais de... Eu não gosto de falar de sorte, porque eu não acredito nem em sorte nem azar, né? Isso é muito trabalho, fazer as coisas certas para que você possa conseguir o resultado, mas é continuar lutando, né? A gente mostrou hoje que a gente pode mais, que a gente tem que fazer mais. Nós cumprimos uma obrigação com o nosso torcedor hoje, que é a de lutar, de vestir essa camisa com muito orgulho, né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente buscar a saída, e o resultado é interessante porque a gente gostaria sim de vencer. Talvez a gente tenha conseguido no primeiro tempo, principalmente, um pouco mais de volume para conseguir, mas aí a gente tem que respeitar um adversário do tamanho do Novo Horizontino, e a gente leva um ponto para casa hoje, leva mais confiança, e isso para mim vale muito. Boa tarde, Cláudio. Após o primeiro tempo, o Guarani fez um bom primeiro tempo, chegou a ter 72% de posse de bola, né? O Novo Horizontino deu a bola, de fato, para o Guarani. E o Guarani tomou um gol de bola parada ali, já no final do primeiro tempo. A notória essa evolução da equipe, também o sarrafo dos adversários também pegou um clássico, um derby de cara, na sequência pegou o Sport, e agora pega o Novo Horizontino, que é outra equipe que está brigando pela parte de cima da tabela. Uma coisa que eu também queria saber é a mudança no segundo tempo. Eduardo percebeu que a equipe do Guarani dominou o primeiro tempo com a posse de bola e entrou com 3 alterações no segundo tempo.
Você já ali, 64 minutos do segundo tempo, você fez a alteração toda no ataque, que era uma realidade, e também teve as inversões de Ayrton com o João Vitor, né, de posição. Eu queria entender um pouco todo esse contexto aí da sua estratégia de jogo, porque no primeiro tempo o Guarani dominou, e no segundo tempo as chances melhores foram do Novo Horizontino, inclusive teve uma bola na trave. Muito obrigado. O lance da bola o lance da bola na trave do Novo Horizontino foi um erro nosso, né? Saiu jogando errado aqui, eles conseguiram roubar essa bola. O erro é nosso. Aqui atrás a gente tem que entender isso. Não foi uma construção, mas o Novo Horizontino tem muita força, né? A parte ofensiva, essas opções que o Eduardo tem para trocar e faz muito bem, né? Essas trocas a gente sabia o que poderia acontecer. Acho que a gente teve A gente foi muito feliz hoje na estratégia do jogo. A gente sabia que o Novo Horizontino ia esperar um pouco mais a gente, ia deixar a gente construir um pouco mais o jogo. Acho que essa posse de bola não me surpreende, porque é o que a gente mais tem trabalhado, né? A gente poder ficar com a bola, trabalhar, chegar com a bola um pouco mais dominada e também ter a profundidade, né, na bola longa. Então, essa era a nossa estratégia hoje. As coisas saíram bem. Quanto às trocas, o Caio Dantas teve um desconforto muscular, isso me preocupa, a partir de hoje já me deixa muito preocupado, que é um jogador que entrega muito, ele movimenta muito, é muito importante no nosso sistema de jogo, ele cumpre muito bem o que a gente planeja, um jogador muito profissional. Então o Caio já está entregue ao departamento médico, por isso a substituição do Caio, que também tem um desgaste muito grande, né? Percorre muito espaço dentro do jogo. O Luan também, um jogador que se sacrifica, né? Movimenta muito dentro de campo, dá muita opção de jogo pra gente. A gente sabia que estava planejada, né? A substituição do Luan estava planejada já. Ayrton e João. O Ayrton no primeiro tempo ficou muito encaixado no Patrick ali, né? A gente viu um confronto dos dois e isso foi mérito do Novo Horizontino, que sabia que a nossa bola rápida no Ayrton ela é muito perigosa. Então eles encaixaram muito bem. O Patrick é um jogador muito forte, conheço já da Portuguesa, né? É também um jogador rápido, um jovem que vai crescer muito. O Novo Horizontino foi muito feliz nessa contratação também. O João, exatamente. O Luizão, né? Eu fico satisfeito, porque tudo que a gente está falando são jogadores que saíram por desgaste, né? Porque lutaram, porque correram, porque brigaram, que tentaram construir, precisavam baixar a linha, porque o Novo Horizontino ataca muito por fora. Esses nossos extremos também era planejada as substituições, e a gente consegue colocar o Daniel num ritmo melhor, que precisa jogar. O próprio Paraíso precisa encontrar ainda essa solução para a gente ter um ataque com mais força e a gente não perder essa potência ofensiva. Quando o Caio não tiver, quando o Luan não tiver, essas trocas eu preciso melhorar bastante esse trabalho para a gente ter mais opções e construir um bom ataque. Obrigado, Ricardo.